A nova regra ortográfica foi criada para unificar o idioma. O que é falado no Brasil, em Portugal e em alguns países da África, como Moçambique e Angola, a partir deste ano entrarão em vigor. E nós vamos perguntar para a população como anda o seu conhecimento. Vamos lá? Francine, então o desafio é das novas regras ortográficas que entraram em vigor esse ano da língua portuguesa. Quero testar como é que está o teu conhecimento. Então vou pedir para ti, com esses giz de cera no nosso quadro negro, quadro verde, né? Escrever uma palavra aqui. Vamos ver se tu já está adaptada, né, a essas novas regras. Eu vou te passar a palavra heróico. Vamos lá, por favor. Ok. Tá aqui, Francine escreveu a palavra heróico e eu vou deixar para a professora aí no estúdio explicar, né, dar a explicação técnica. Mas, pela informação que eu tenho aqui no meu papel, né, a resposta está errada. Obrigado, Francine. Ok, então o desafiante dessa vez é o Luan. Corajoso Luan que veio participar da nossa enquete e eu vou te desafiar, Luan. Ou talvez não seja nenhum desafio. Uma palavra bem fácil, eu vou pedir com giz de cera, que tu vá até o nosso quadro e escreva a palavra antissocial. Ok, aí é uma... Digamos que tu acertou errando, mas eu vou deixar para a professora lá no estúdio fazer essa avaliação. Então, um xizinho aqui. Obrigado, Luan. Ok, então, continuando aqui o nosso desafio da língua portuguesa, eu encontro aqui agora, nesse momento, as soberanas da festa. Eu não sei se eu vou saber falar direito, meninas, porque a aula não é de alemão, é português. Qual é a festa de vocês? Kuchenfest. Kuchenfest. Olha, eu gostaria de saber quem topa esse desafio de vocês três aqui. Você é a segunda princesa? Sim. Qual é o seu nome? Ângela. Ângela, eu vou te passar então um giz de cera e pedir que tu vá até o quadro e escreva a palavra anéis. Valendo! Ok, palavra anéis, vamos dar uma olhadinha aqui. Como eu sempre falo, é a professora que vai avaliar, mas pelo que eu tenho aqui, a resposta está correta. Muito bem, segunda princesa. Está bem no alemão e no português. Estamos de volta e vamos conversar agora aqui no estúdio com a professora Rosimari Lorenz Martins, que é do curso de Letras aqui da Fevale, para falar sobre esta matéria que acabamos de ver. Boa noite, professora. Boa noite. Então, professora, nós fizemos uma brincadeira aqui com os alunos, com a população, para saber o nível de conhecimento. Claro, eles colocaram lá o desafio, né, dessa nova regra ortográfica, essa nova regra que ela entrou em vigor em 2009, isso? Oficialmente ela entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, né? Até dia 1º de janeiro nós estávamos com as duas normas em vigor, né? A regra antiga e a regra atual agora. Mas a partir de 1º de janeiro, então, novas regras. Até em 2009 entrou a nova regra, mas não oficialmente, isso? Porque não, na verdade nós estávamos com as duas regras, né? As duas estavam valendo para que a população pudesse se acostumar às novas regras, na verdade, né? Então, era um período de adaptação. Período de adaptação em torno de uns 4 anos, foi isso?
Uns mais 4 anos até, de adaptação. A regra antiga com a regra nova, agora as pessoas têm que se adaptar, se acostumar, porque o que vai valer é a nova regra realmente. Exatamente. Nos vestibulares, por exemplo, em todos os documentos oficiais, nós aceitávamos as duas normas. E agora, a partir de 1º de janeiro, não aceitamos mais a norma anterior. Por exemplo, o trema não vale mais, né? Então temos que tomar cuidado. Alguns detalhes, como nós observamos ali, né, como a gente colocou na matéria, a professora que faria a avaliação. Como a primeira palavra foi heróico, nós vimos que o desafiante, né, colocou acento. O acento era utilizado anteriormente, a regra antiga. Qual é a regra atual para a palavra heróico, professor? Bem, eu vou explicar a regra, mas ela é um pouco complicada para a gente explicar rapidamente, né? Mas então, quando nós tivermos um ditongo aberto, né, em posição paroxítona, como o caso de heróico, tá a sílaba tônica na penúltima sílaba, né? Então, nós não vamos mais usar o acento. Já quando nós tivermos um ditongo aberto em posição oxítona, como no caso de anéis, né, nós vamos continuar usando acento. Mas a minha sugestão é a seguinte: essas regras, elas estão em diversos sites da internet, né? Então, quem ainda não conseguiu se acostumar, ainda não entendeu todas as regras, que faça uma busca e faça uma cola, né? Professor dando dica de cola, né? Não devemos dar dica de cola, mas nesse caso eu acho que é interessante. Faça uma pequena cola, trabalhem com a cola, que é interessante, porque a gente vai olhando e só o fato de estar fazendo a cola, né? Já está estudando, a gente já está professora? estudando e Já logo está a gente vai aprendendo. saber. Até porque, como no caso de antissocial, né, que nós temos que repetir o S, porque o português exige, né? Eu não posso ter um S entre duas vogais com um som forte, ele teria um som de Z, né? Então, o caso das palavras compostas ainda ou com prefixos, como antissocial, elas são um pouco difíceis e a regra não é tão clara assim, é mais um motivo para a gente fazer uma cola. Certo. Fica muito mais tranquilo. Inclusive na matéria eu fiz uma brincadeira que ele errou acertando, acertou errando, porque a tendência nessa palavra era o uso do hífen. Mas a questão seguido, né, de tu, como a professora explicou, antissocial, tu repete. No caso, ele repete os S's, repete a letra e não usa mais o hífen, né? Como autorretrato, né? Temos que repetir o R, que fica muito estranho. Mas não é uma questão de estranhamento, é uma questão de ortografia correta, né? Correto. Então, ok, professora, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Fevale Notícias. Muito obrigada, sempre à disposição. Ok.